Graça e paz, irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que povo lindo. Meu Deus. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você fez prática? Só pode. Muita gente boa, muita gente abençoada. Meu Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 54, por gentileza. Isaías 54. Quem achou diz amém. Já achou? Uau! Quem não achou fala: você está doido? Isaías 54. Todo mundo achou? Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dor de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Muito obrigado, minha filha. Estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Diga amém. Amém. Em nome de Jesus, assim será. Eu vou ler com vocês, não precisa abrir, Lucas 10, 26. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu interpretas? Um doutor da lei chegou perto de Jesus, perguntou para ele: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? E não perguntou para ele apenas a letra, mas diz: como você interpreta? Como você lê? E ele era um homem muito bem informado, era um escriba, um doutor da lei, e ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste certamente, faz isso e viverás. Se você souber o resto da história, ele acabou perguntando quem é o próximo, e Jesus contou a história do bom samaritano. Respondeu outra tradução: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Trocou a palavra de toda a sua capacidade intelectual por entendimento. Jesus também disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Tem outra tradução, diz também: com toda a tua sabedoria. Senhor, é a tua palavra viva, poderosa e eficaz. Fala conosco por amor, ó Deus querido, do teu grande nome e da tua misericórdia, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus, amém. Imagine que você, numa idade juvenil de 50 e poucos anos, o corpo meio quebrado, de repente você encontra uma lâmpada maravilhosa, quem sabe, alguma coisa assim, e você recebe um pedido dirigido. Você pode abandonar aquele corpo que já está meio velho, e você que está meio quebrado, meio doente, e entrar num corpo que você escolher. E aí então você começa a lembrar das pessoas que você conhece. Você diz: meu Deus, tomar o corpo de alguém não é uma coisa muito fácil, mas você imagina alguém atlético, bonito. Se você é homem, você imagina um corpo musculoso, e diz: eu quero um corpo bacana, eu vou entrar no corpo do pastor William, porque legal, né? Mas talvez você é menina e você está pensando em uma moça bonita, e de repente você tem o poder de entrar naquele corpo, e você fala: é esse que eu quero. E sabe o que acontece? Você entra naquele corpo e descobre que ele está morto. O cara acabou de morrer. Acidente de moto, espedaçado. De moto não, porque tem motoqueiro aqui na igreja. Acidente de trem. O trem atropelou, todos os pedaços para todo lado. Você fala assim: meu Deus, aquele corpo de 54 estava tão bom. Imagine você pertencer a uma igreja que está morta. A Bíblia diz assim: tem nome de que vives, mas está morto. A Bíblia diz que tem muita coisa que tem título de vida, mas que o selo da verdade é que está morto.
Agora, quando nós estudamos sobre a igreja, nós entendemos o propósito e o princípio que Deus criou. A Bíblia diz que Jesus estava na terra e ele diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia, ou a minha eclesia. E Jesus sabia que estava falando de uma coisa que estava no contexto, todo mundo entendia, porque ele estava nos dias do Império Grego-Romano, e o Império Grego foi um tempo em que eles tinham as cidades-estados, e a cidade-estado, eles tinham seus momentos de reunião, e eles chamavam a eclesia, eles chamavam para que eles estivessem em uma assembleia, e os cidadãos, esse nome significa chamados para fora, eles saíam da sua casa, e eles iam para o Areópago, ou algum lugar assim, e eles iam decidir os destinos da cidade, deixavam suas questões, os seus dilemas, os seus problemas, a sua vida particular, e iam para decidir o destino da cidade. E Jesus disse: eu estou edificando uma igreja que vai deixar as suas crises, os seus problemas pessoais, os seus dilemas, as suas dores, e eu estou convocando para que, além deles, eles possam também resolver os problemas da humanidade, eles sejam resposta para a humanidade. Jesus completa dizendo: e essa igreja será edificada sobre a rocha, e diz: e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E o Senhor está dizendo assim: não é uma igreja tímida, amedrontada, acabrunhada, com medo do diabo, com medo de obra de magia negra. Não é uma igreja apavorada, atemorizada, com medo de doença, com medo do futuro, com medo da velhice. Não, é uma igreja que as portas do inferno tremem quando essa igreja pisa. Não é o inferno que ataca essa igreja, não é a força do mal que intimida essa igreja. É esta igreja que avança contra o inferno, e as portas não aguentam a pressão e o poder, e rompem, para que sejam sacados das mãos do diabo aqueles que estão prisioneiros. Jesus foi o precursor, ele entrou no inferno, tomou a chave do diabo, da morte e da vitória, e ele saiu vencedor. Agora ele nos deu autoridade para isso, e nós como igreja temos uma missão de governar, de dirigir o mundo, de influenciar as nações, e uma igreja viva vai fazer isso, e Jesus deu a estratégia para isso. Eu gostaria de dizer para você algumas características de uma igreja viva. Uma igreja viva, ela está numa posição de guerra. A igreja não foi chamada somente para a paz. Nós chegamos nas casas e ministramos a paz do Senhor, mas nós temos que saber que nós também estamos numa posição de guerra, porque a paz mora dentro, e muitas vezes a guerra está do lado de fora. E quem tem a paz do príncipe da paz, tem a paz na guerra. Tem a paz quando os dias são maus, quando os dias são difíceis. Meu Deus, estou vendo uns baianos ali que... Jesus Nazareno, que prazer ter vocês aqui. Que bom tê-los de volta, sejam bem-vindos, viu? Tá o Rafa aí também, estava nos Estados Unidos. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Ah, já sumiu, Estados Unidos de novo. Mas que bom, os baianos estão aí firme. Corta isso, pastor Walid, dá filmagem depois. Então deixa, que esse povo é lindo demais. Mas é interessante que essa igreja prevalecente, essa igreja poderosa, ela é uma igreja que precisa de uma estratégia de Deus. Jesus deixou a estratégia. Ele diz: vocês vão influenciar o mundo, tocar as nações, Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você quer influenciar as nações, fazendo parte de uma igreja viva, você precisa começar em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa. Primeiro lugar para fazer diferença, na sua casa. O Senhor diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observa bem, em ti serão benditas todas as famílias. Se todas as famílias estiverem sendo abençoadas, toda a terra terá sido transformada pelo poder de Deus. A semente que nós colocamos para as nações é a semente que nós colocamos para a família. É muito mais espiritual um jovem que honra o pai e obedece à mãe, do que um jovem que gasta tempo em oração. É muito certo gastar tempo em oração, mas não pode gastar tempo em oração vivendo em rebeldia. O marido que honra a esposa que honra o marido, um casamento abençoado, um casamento onde nós morremos para a individualidade, estamos vivendo para a comunidade, faz toda a diferença.
E a partir daí nós somos enviados para a nossa igreja, para nosso bairro, para a nossa cidade e para alcançar tudo que nós precisamos alcançar. Agora, quando nós queremos fazer isso, nós queremos fazer porque a igreja está viva. Isso implica necessariamente em uma igreja crescente. Pensa, irmão, todo organismo vivo cresce. É inerente a todo ser vivo o crescimento. Sem esforço, até praga cresce. Todo organismo vivo cresce. Então, uma característica de uma igreja morta é uma igreja que parou de crescer. Um líder que parou de crescer, deixou de ser líder. Porque a liderança pressupõe movimento. Jesus disse que as minhas ovelhas me seguem. Seguem porque eu estou em movimento. Se eu paro, a ovelha parou também. Quando o líder para o crescimento, ele parou de liderar. Quando uma igreja para de crescer, ela deixou de ser igreja no sentido mais estrito da palavra. A questão toda é que muitas vezes nós somos confrontados com alguns paradigmas, algumas coisas que foram criadas para aliviar a nossa consciência da nossa falta de crescimento. Igrejas que crescem muito, na verdade, são inchadas. Elas têm quantidade, mas não têm qualidade. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode ser que haja algum caso que seja verdade, mas na maioria absoluta dos casos não é verdade. Porque a qualidade e a quantidade não se opõem. Pelo contrário, muitas vezes elas até se otimizam. Quando você faz um louvor com 15 mil pessoas, você não consegue ouvir a voz do desafinado. Mas você já cantou com 3 pessoas, com alguém bem desafinado? Fora do tom? Eu me lembro uma vez que eu estava num velório, e aí eu estava cantando com o pastor Walid pai, né? E a gente cantando: há um lar muito feliz lá nos céus, onde irei para sempre morar. De repente, irmão, chega o pastor Coiso, assim bem no meu ouvido, e chegou assim, olhou para o Inácio, eu segurando, o pastor Walid cantando, e ele falou assim: nada é bom, homem. Aí a gente que não pode rir no velório tem que chorar, assim, porque é muito triste. Você já tentou fazer louvor com gente desafinada? Agora põe 15 mil pessoas para cantar. As pessoas nem veem. Voltou o Rafa, tá? Parabéns, Rafa. Que bom que você chegou. Agora, o que acontece é que a qualidade às vezes faz bem. A quantidade faz bem. Aí alguém diz: não, mas a nossa igreja não cresce porque as pessoas não querem o evangelho puro, e nós estamos pregando o evangelho puro. Irmão, com muito respeito, quanto mais puro o evangelho, maior o crescimento. Eu não posso pensar que a pureza do evangelho, a firmeza da palavra, vai trazer um decréscimo. Então nós acreditamos que nós temos que ser uma igreja que está cumprindo a sua finalidade, que está crescendo. E se a igreja não está crescendo, ela pode ter deixado de ser uma igreja e ser um grupo reunido de pessoas muito nobres, com motivações muito nobres, um grande clube social, um lugar onde é gostoso de ir, lugar de bons conselhos, e o pastor se torna um coach, um cuidador das emoções, mas deixou de ser igreja. Igreja pressupõe crescimento, e crescer não é uma opção, é uma característica inalienável a todo ser vivo. Nós precisamos continuar crescendo. E o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o crescimento da igreja é um crescimento espiritual. E a palavra diz assim: canta alegremente, ó estéril, tu que nunca deste à luz, que não teve dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que da mulher casada. Então o Senhor nos adverte que quem dá os filhos para a igreja é Deus. E note que a igreja gerar filhos é tão importante, ou mais importante, do que os pais gerarem filhos. Porque quando Adão gerou um filho chamado Sete, a Bíblia diz que ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Sabe por que ele gerou um filho à sua imagem e semelhança? Porque ele não podia mais gerar um filho à imagem e semelhança de Deus. Ele caiu. Aí então, Jesus veio, morreu na cruz, e ele volta e diz:
É-me dado toda a autoridade do céu, portanto ide, façam filhos para Deus, gerem filhos para Deus, crescei e multiplicai, enchendo a terra de discípulos, batizando-os em nome do Pai e ensinando a não viver na desobediência de Adão. Bom, eu estou parafraseando, todo mundo conhece o texto. É-me dado toda a autoridade do céu e da terra, portanto ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Este texto pode ser lido como uma nova Gênese. Este texto pode ser lido como o mandamento de Deus: crescer e multiplicar e encher a terra. E agora o homem não podia mais encher a terra de filhos para Deus, então Deus enviou Jesus, que era o filho unigênito, para se tornar o filho primogênito. E agora nós podemos gerar filhos para Deus. Então a primeira atitude é uma atitude de fé. Não há nenhuma igreja que cresça sem que haja uma atitude de fé. E é interessante que quando nós pensamos em atitude de fé, é aquela atitude de enxergar antes de acontecer. Canta alegremente, ó Estéreo. Canta como se já fosse mãe. Canta com alegria. Agora, depois dessa postura de fé, de um coração cheio de alegria, entra um outro processo, que a Bíblia diz assim: alarga o espaço da tua habitação. Alarga o teu toldo, alarga o espaço da tua habitação. Finca as estacas, estica as cordas, estica as cortinas, porque crescerás, transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus filhos vão ser grandes, e você vai restaurar cidades assoladas. Olha que interessante, a Bíblia não diz assim: alarga o espaço da sua habitação, porque você cresceu. Seria óbvio se uma igreja crescesse, a igreja dizia: nós crescemos muito, agora vamos quebrar as paredes, vamos aumentar. Não. A Bíblia diz o seguinte: alarga o espaço, porque crescerás. Existe uma atitude de fé a ser tomada também, que vai além da nossa atitude de louvor e adoração. Existe uma ação. Por isso eu busquei o texto aqui de Lucas, capítulo 10, versículo 26, que Jesus fala com aquele escriba, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual. Jesus, ele colocou 4 parâmetros para balizar o amor por Deus: coração, alma, forças e mente. Bom, quando a Bíblia diz para a gente amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, além da Bíblia estar dizendo que nós precisamos dar tudo de nós, ela está dizendo também que este é o nosso fator limitador. Por exemplo, você quer servir a Deus e você teve uma experiência com Deus com todo o seu coração, mas acontece que você ainda não tem toda a sua alma para oferecer. Toda a sua alma que você oferece para Deus é uma alma doente, é uma alma emocionalmente quebrada. Todo mundo sabe que nós somos um espírito, uma alma e um corpo. O nosso corpo nos faz conscientes do mundo pelos 5 sentidos. Eu vejo, eu toco, eu provo, eu ouço, pelos 5 sentidos. A nossa alma nos faz conscientes de nós mesmos, pelas nossas emoções. E o nosso espírito nos faz consciente de Deus. Agora, a nossa alma é mente, vontade e emoções. Então, quando a minha alma está doente, o que acontece comigo? Eu sirvo a Deus com uma limitação. O meu servir a Deus depende da quantidade de pressão que a minha alma aguenta. Quando a gente fala num crente carnal, é alguém que não anda na vida espiritual. Nós poderíamos chamar esse crente carnal também de um crente almático. Alguém que não desenvolveu a sua espiritualidade. E o crescimento, embora seja natural em todo o ser vivo, mas no homem espiritual ele é um exercício que nós fazemos. Precisamos querer crescer. Se você perguntar a 10 cristãos que não congregam mais, por que você não está congregando? Talvez 8 ou 9 vão dizer: problema de alma. Eu fiquei triste. Fiquei triste porque eu fui na minha igreja e a canjica que a irmã fez estava com pouco amendoim. Eu fiquei triste porque o irmão, eu cheguei lá no estacionamento, eu estacionei e falou: não para aí não. E eu não gostei dele me chamar de
Agora imagine, irmão, eu estava conversando com o Beto ontem, e ele estava falando assim: pastor, eu venho de manhã no culto com a Denise, e eu chego aqui na minha escala para cuidar dos carros dos irmãos, 5 horas da tarde, o culto começa às 6, 5 ele está aqui para servir aos irmãos, para ver se estaciona todos os carros, se tem o máximo de vaga possível. Aí alguém chega e ele fala: querido, o seu carro está torto. Ai, fiquei triste, cara chato, melhor estacionar em outro lugar, vou procurar outra igreja. Quantas pessoas vivem uma crise emocional? Quantos casamentos acabam por causa da alma, da emoção? Então nós servimos a Deus com toda a nossa alma, mas às vezes a nossa alma é tão pequenininha, aquele nanismo espiritual, aquela vidinha medíocre de viver sempre sofrendo. Sabe aquela pessoa que vive debaixo de muita autocomiseração, muito sofrimento? Com muito carinho que eu te falo, talvez você está vivendo isso. Você não precisa. Deus pode te tirar desse lugar. Você precisa crescer em Deus. Você precisa decidir: eu não vou viver isso. Aí você serve a Deus então com toda a sua alma, mas você não está pondo toda a sua força. Ou você põe toda a sua força, mas você não tem coração. Então o seu serviço a Deus, ele é só mecânico, trabalho, religioso. Bom, agora interessante. Aí a Bíblia diz para você servir com toda a sua mente. Eu creio que a mente aqui talvez seja a coisa mais importante. Sabe por quê? Porque a vida cristã passa pelo crer, e o crer passa por ouvir o Evangelho e compreender. Então a Bíblia diz assim: que vocês estejam sempre prontos a responder com mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que há em vós. A nossa experiência tem base na razão. Alguma coisa passou pelo nosso cognitivo, e depois nós entendemos o Evangelho, caiu no nosso espírito. Nós precisamos compreender o Evangelho. Nós não estamos aqui acéfalos, nós estamos aqui para entender o Evangelho. Então, todas as vezes que você vive uma crise, você vive uma crise que em última análise é um ataque à sua fé. Se o casamento está em crise, vontade de chutar o balde, vou sair da igreja. Se você passa uma luta financeira, vontade de chutar o balde, vou sair da igreja. Se você tem um filho com problema, o que é isso? São as nossas crises emocionais que tem a ver com a nossa alma. Agora, qual é a nossa forma de crescer? Precisamos desenvolver todo o ser humano, mas eu creio que passa principalmente pela mente. Então, quando a palavra do Senhor diz assim: alarga o espaço da tua habitação, eu creio que uma das coisas mais importantes é nós alargarmos a nossa mente. Porque se nós alargarmos a nossa mente, nós vamos entender uma coisa. Primeiro, se Deus é o mesmo, por que os resultados são diferentes? É Deus que quer que a gente viva uma vida de uma igreja que parece uma brincadeira, que parece não estar viva. Nós vamos começar a entender que não é legal. E se Deus começa a alargar a nossa mente, nós vamos começar a entender que o nosso projeto não está num corpo despedaçado, mas num corpo curado, vivo, cheio da presença de Deus. Nós queremos pertencer a uma igreja que seja a igreja de Jesus. Como nós podemos discernir? Precisamos nos discernir como corpo, somente isso pode gerar uma visão coletiva. A coisa mais importante para nos tornarmos uma igreja que glorifica a Deus é nos tornarmos uma igreja coletiva. Uma igreja coletiva. Você sabe que a maioria de nós está preocupado com a nossa vida espiritual como indivíduo? Eu quero crescer em Deus. Eu estou sonhando com Deus. Eu quero a minha casa edificada. Mas poucos de nós estamos sentindo a dor do outro. A Bíblia diz que se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Mas se um membro sofre, todos sofrem com ele. Nós sofremos muito pouco como corpo. Por exemplo, agora dia 25 de dezembro, no Natal, mataram 11 irmãos nossos na África. Decapitaram. Por quê? Porque matou aquele general lá, os Estados Unidos bombardeou. Os cristãos têm sido perseguidos em todo o mundo. O mundo muçulmano está matando cristãos a rodos.
Gente que teme a Deus e que as mulheres estão sendo vendidas como escravas sexuais, mas que afeta a nós. Só vai afetar o dia que nós nos entendermos como igreja e entendermos como corpo. Aí nós vamos sacar uma oração, como a gente faz pelo nosso filho quando está no hospital. Aí nós vamos arrancar do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, uma oração como quem toma uma criança nos braços e diz: Senhor, o Senhor é Deus para proteger. Uma igreja que cresce é uma igreja que cresce ampliando a mente e começa a enxergar a vida como igreja. E é interessante que nós não passamos uma noite em claro, porque o casamento de alguém está acabando, isso é problema dele. Nós não sentimos alguma tristeza porque o irmão está passando luto, isso é problema dele. E a palavra do Senhor diz assim, quando nós celebramos a ceia: examine-se o homem a si mesmo. A vida cristã passa por você, mas a vida cristã passa também pela coletividade. Diz a Bíblia: porque se nós comemos o pão sem discernir o corpo, nós comemos juízo. Por causa de não discernir que somos corpo, há entre nós, entre vós, diz Paulo, fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo disse assim: quando vocês se ajuntam para comer, um toma a sua ceia precipitado e o outro tem fome. E ele diz: já não é mais a ceia do Senhor. Ele diz que a nossa individualidade pode ser tão gritante que nós pegamos a ceia do Senhor, o lugar da aliança, e transformamos aquilo em uma ceia particular e deixamos de celebrar a ceia do Senhor. Aí você tem o pão, você tem o fruto da vide, mas você não tem a unção da ceia, você não tem o milagre da ceia. Por quê? Porque não discerne que nós somos corpos. Ser corpo é viver em coletividade. Nós precisamos reunir para unir, para tornar uma unidade. Às vezes nós só reunimos, aí reunindo no domingo, aparece aqui, celebra, cultua, olho no relógio, aí meu carro deve estar preso, não sei mais o que, vai embora correndo. Se você estiver plantado em Deus, e de verdade plantado em Deus, amando a Deus, servindo a Deus, mas se você não estiver plantado na vida da igreja, muito certamente a sua vida espiritual será muito frágil. Os relacionamentos na igreja não são apenas para que você tenha amizade, eles são parte fundamental da nossa raiz em Deus. Eles fazem parte da nossa edificação. A Bíblia diz que nós temos que edificar uns aos outros. Nós temos que edificar uns aos outros falando em línguas, orando, com cânticos espirituais. É assim que nós crescemos. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. E vai na mesma linha do edificar um ao outro. Uma igreja, para ser uma igreja, ela precisa saber que vai muito, muito além de ser uma reunião, por mais nobre que sejam as pessoas, mas ela tem que estar unida em torno de um propósito, senão nós somos apenas um bando indo na mesma direção. Quem não está unido em torno de um propósito e não sabe o porquê da sua igreja existir, e não sabe para onde a sua igreja está indo, nós não passamos de um bando que aprendeu a fazer as coisas. Se nós não temos um propósito, nós fazemos daquilo que fazemos o nosso propósito, e aquilo que era um meio se torna um fim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tinha um monge que ia meditar, e quando ele foi meditar, um gato começou a ronronar, a esbarrar nele, e o gato estava incomodando o monge. Então o monge amarrou ele numa árvore e foi meditar. Depois da meditação, como era o costume dele não fazer mal às criaturas, então ele soltou o gato, e ele alimentou o gato carinhosamente, e o gato nunca mais foi embora. E todas as vezes que o monge ia meditar, ele precisava amarrar o gato. Bom, eu não sei, aqui no Brasil parece que não pode nem falar essas coisas, né? Mas era um bichano mesmo, um gato. E aquele monge criou aquela cultura: amarra o gato, depois alimenta o gato. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, todos os seus discípulos tinham um gato também. Aquele monge morreu, morreram alguns dos discípulos dele, e depois de um tempo chegaram no mesmo mosteiro, e já não era um mosteiro, tinha lá uma imagem de um gato na porta, uma associação protetora dos animais, e eles ficavam reverenciando os gatos, e lá estava cheio de gato.
O que era apenas uma forma de vida se tornou o porquê daquele mosteiro. Então a gente começa, por não ter um propósito, a fazer apenas o que nós fazemos, e o propósito se torna o que nós fazemos. Eu venho ao culto, eu volto ao culto, eu venho ao culto, eu volto ao culto, eu vou no Tadel, eu vou na Cela, eu venho ao culto, eu volto ao culto. E quando Jesus voltar, e aí meu servo? Eu fui no culto, voltei do culto, fui no culto, voltei do culto. Mas qual foi o seu propósito na terra? Eu nunca entendi, a verdade é que eu nunca entendi. E a gente precisa começar a entender. Esses dias nós tivemos uma sugestão do pastor Sandro, que nós extinguíssemos a rede preta, a rede de jovens, e colocamos todos os jovens debaixo das outras supervisões, verde, laranja, vermelho, aquelas lideranças. Nós levantamos 2 supervisões novas, o pastor Alídio e o pastor Wolfgang, que está voltando para a sede, hoje ele está pregando lá na igreja do pastor Alex, e foi uma coisa muito interessante que durante 2 anos eu resisti ao pastor Sandro e à sugestão dele. Numa terça-feira que o culto nem aconteceu, porque foi tanta presença de Deus, ele estava aqui profetizando, segurando meu pé. E eu estava até constrangido com o pastor Sandro, orando em cima do meu pé e orando em línguas. E ele não falou nada, só orou em línguas. No final a Ju veio aqui e contou uma visão que ela teve e contou o que o pastor Sandro estava orando. E a oração dele era essa, Deus falando, sem emoção nenhuma, só em língua espiritual. A palavra era essa: seja livre, seja livre, seja livre. Eu acordei na quinta-feira e estava tudo dentro de mim que devia ser feito. E nós então começamos a mudar a igreja, para correr atrás do nosso propósito de ser. E o nosso propósito é ser um todo, é incluir todo mundo, é trazer todo mundo para dentro do projeto. O nosso propósito é que todos estejam apaixonados, inflamados, envolvidos. E nós então estamos mudando o nome Célula, e estamos colocando o nome agora Life Group. Pastor, que nome difícil, não sei falar. Então chama de grupo de vida, mesma coisa. É John ou João, se você quiser. Os jovens gostam de falar inglês, eu também não gosto. E se você achar que está com preguiça, que o nome é grande, chama de GV. E a gente aceita. E nesse grupo de vida nós vamos ter células nos moldes que nós fazemos. É muito, muito bom. Mas também nós vamos ter alguns grupos por afinidade. Vamos ter casados para sempre, vamos ter grupos de finanças, vamos ter vários grupos funcionando. E queremos dar oportunidade para todo membro da igreja participar e estar dentro de um grupo de vida. Ter um grupo de comunhão, ter um grupo onde ele é cuidado, ter um grupo onde ele é amado, ter um grupo onde ele é importante, ter um grupo onde a falta dele faz falta, ter um grupo onde não se perca nos números, ter um grupo onde ele seja muito mais que um número perdido do computador de Deus. Agora, a decisão é nossa. É claro que eu não sou tão simplista a ponto de imaginar que mudar uma pequena estrutura vai mudar a igreja completamente. Não. O que Deus tem falado comigo é sobre alargar a nossa tenda. E alargar a nossa tenda, no meu conceito, tem sido alargar principalmente a nossa mente. Ampliar a nossa mente. Note que Deus não diz assim, eu vou alargar a sua tenda. Ele diz, alarga o espaço da tua habitação. Deus diz, alarga. Então eu tenho algumas coisas para fazer sobre a minha mente, e você pode fazer sobre a sua também. Primeira coisa, orar. A Bíblia diz que alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá habilidade, me dá força, me ajuda, Senhor. Alarga a minha mente, Senhor, alarga. Segunda coisa, estudar. Aprender com quem já sabe. Ler bons livros. Discernir o que eu quero e o que eu não quero, que se alinha com o propósito que eu não quero, não se alinha. Terceiro, construir juntos. Nós somos a igreja. O que nós vamos construir não é achar um propósito para a nossa igreja, descobrir o propósito de Deus para a igreja dele. Nós não temos que reinventar a roda, nós temos que fazer o que a Bíblia diz. Qual que é o propósito de Deus? Se nós errarmos o propósito, nós oferecemos uma igreja de uma faceta só. Propósito de Deus é a salvação da humanidade. Então uma igreja evangelística. Propósito de Deus é adoração. Então uma igreja que adora. Mas qual que é o propósito integral de Deus? Nós vamos descobrir juntos. Bom, então eu vou te dar um conselho para encerrar o culto.
Talvez mais de um, uns dois. Se você quiser aproveitar alguma coisa desse culto, saiba que o diabo ele é o ladrão e ele sempre rouba todo tipo de semente que cai na nossa mente. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu na beira do caminho, os pássaros comeram. Os discípulos perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola, e Jesus explicou: os pássaros são os demônios que roubam a palavra de quem não entendeu. Então, primeira coisa, não diga assim: não entendi nada que o pastor falou. Diga assim: eu não entendi tudo que o pastor falou. É melhor. Pastor, como é que vai ser isso? Como é que eu vou saber, irmão? No princípio criou Deus os céus e a terra, começou a continuar criando outro dia. Você acha que vou criar tudo no mesmo dia? Vamos criar junto. Segunda coisa, você vai ser atacado pelo diabo. Ah, meu Deus, mudou tudo de novo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Que é isso, irmão? Mudou nada. Mudou o nome do grupo. E os jovens agora estão distribuídos. O pastor Sandro ainda é pastor da rede de jovens. Tudo normal. Então eu quero pedir a você que você não deixe o diabo te atacar. Porque nós estamos indo numa direção seguinte: nós não queremos ser uma igreja que parou de crescer. E a Bíblia diz o seguinte: que a unidade vai fazer toda a diferença. Porque observa bem, a palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Você sabe que quem produz o fruto é o ramo? Se Jesus tivesse dito: eu sou a jabuticabeira verdadeira, a jabuticaba nasce no tronco. Ele disse: eu sou a videira. Ele diz: mas o galho que não der fruto, eu vou chamar o quebra-galho para ele. O galho que não der fruto, ele vai ser cortado e lançado fora, e ele vai ser queimado. Você já viu algum móvel de madeira de videira? Algum quadro? Algum utensílio? Videira só tem duas funções: fruto ou fogo. Não dá mais nada. É fruto ou fogo. Então nós estamos hoje vivendo um tempo em que nós estamos passando por uma poda. Toda videira, todo ano precisa de uma poda. Nós estamos precisando limpar as beiradas, limpar as emoções, limpar. O que nós pensamos de Deus altera na forma que nós nos relacionamos com Ele. A nossa mente vai mandar muito. O Senhor falou com aquele moço assim: cadê o talento que eu te entreguei? Senhor, o Senhor sei onde não semeou, colhe onde não plantou, por isso eu enterrei. Deus disse assim: eu acho que Deus devia ter dito para ele: sabe o que? Que é isso? Eu não faço não. Quem sei onde não semeou, colhe onde não plantou é ladrão, eu não faço isso. Ele disse: pela tua boca te condenarei. Porque o conceito que eu tenho de Deus é o conceito pelo qual eu vou ser julgado. Por isso que a nossa mente precisa crescer. Porque quando eu tenho um Deus mau para mim, eu tenho um demônio para os outros. Quando eu creio num Deus de forma equivocada, eu prejudico o Evangelho. A gente precisa aprender sobre Deus. Porque senão a gente fica assim: está perdoado, mas Deus não vai perdoar. Pega Deus, pega. Os conceitos errados sobre Deus. E tenho dito: vamos ficar de pé e nós vamos orar. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Fala: Senhor, eu quero fazer parte de uma igreja viva. Eu preciso estar vivo para fazer parte de uma igreja viva. Eu preciso estar vivo, Senhor. Eu quero fazer parte de uma igreja viva. Eu quero entrar nessa onda de Deus, nesse movimento. Eu quero ter a empolgação, eu quero ter a paixão, Senhor, que move uma igreja que está viva. Eu quero ter o discernimento, Senhor. Eu quero ter a alma curada. Ramacheira e daqui amassora, nele ramacai. Rodou como aqui amassora e samaremacai. Rodou que massombra samacai. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre a igreja unção, Pai. Unção para ser corpo, para não ser um bando, para não ser uma multidão, Senhor. Multidão não sabe o que quer, multidão não sabe para onde vai. Multidão segue, Senhor, o barulho. Mas a igreja, Senhor, se alinha com o propósito. Fala conosco, Senhor. Dirige a nossa mente, dirige a nossa alma. Multiplica as nossas forças, Senhor. Porque a nossa mente, a nossa alma, a nossa força, o nosso coração, muitas vezes é o nosso teto, Pai.
É o nosso limite. É o máximo que nós podemos dar para o Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Oramos ao Senhor. Para além das nossas possibilidades, para além da nossa realidade, amplia a nossa mente. Nós não queremos apenas uma mensagem, Senhor. Nós não queremos construir, ó Deus querido, algumas frases interessantes. Nós queremos um projeto, Pai querido, que seja uma bússola, Senhor, que nos dê direção, Pai. Nos ajuda a nos alinharmos, Pai, como corpo, como todo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.